Olá pessoal, tudo bom? Então essa aula vai ser uma introdução ao tecido epitelial. Para a gente começar, eu trago para vocês essa imagem que vocês estão vendo, que é uma imagem do Di Fiore. O Di Fiore, ele é um artista, foi um artista, ele se equipara ao Néter da anatomia. Então o Néter fazia desenhos anatômicos e o Di Fiore faz desenhos histológicos. Então isso aqui está mostrando um epitélio, né? Na verdade, aqui, daqui para cima é epitélio. Esse aqui é um epitélio estratificado pavimentoso, tá? Um epitélio estratificado pavimentoso a gente pode encontrar no esôfago, nas mucosas. Então, ele está representando isso. E aqui embaixo, a gente está visualizando um tecido conjuntivo. E isso aqui representa um vaso sanguíneo. Então, na verdade, essas imagens do Di Fiore são tão legais, porque a gente olha para ela, parece que é uma imagem real, né? Porque ele usa as mesmas cores do HE, né? E roxo é o núcleo, rosa é o citoplasma, mas tem aquele, né? Um quê do desenho que aquilo torna que a gente compreenda melhor. Então, ele põe alguns elementos a mais que a gente não vê no desenho, ele torna mais nítido aquilo no desenho, coisa que a gente não vê lá na lâmina histológica. Então, eu vou trazer ao longo de várias aulas sempre as imagens do Di Fiore que eu gosto muito. Bom, então, as funções do tecido epitelial. O tecido epitelial tem como função revestir as superfícies. Então, normalmente ele está numa superfície livre, ele reveste a superfície do nosso corpo, reveste as superfícies internas do nosso organismo, então o revestimento oral, do nosso trato gastrointestinal, do nosso sistema urinário. Então, ele reveste. Secreta moléculas. Então, junto com o tecido epitelial de revestimento, nós temos o tecido epitelial glandular, que produz algumas substâncias, por exemplo, os hormônios. Tem a função também de percepção dos estímulos, como o neuroepitélio. Então, tudo aquilo que a gente, né, os nossos sentidos, aquilo que a gente enxerga, o que a gente escuta, o cheiro que a gente sente, né, tudo isso é o tecido epitelial que tem essa percepção junto com o tecido nervoso. Tem a função também de transportar moléculas e íons de dois compartimentos. Então, por exemplo, os vasos sanguíneos, eles são revestidos de tecido epitelial e ele tem a função de transportar moléculas dentro do nosso organismo. O trato gastrointestinal, mesma coisa. Então, tem uma frase que eu acho que é muito importante e que representa bem a função do tecido epitelial dentro do nosso organismo, que nada entra ou sai do nosso organismo sem passar pelo tecido epitelial. Então, por exemplo, se a gente come alguma coisa, para essa substância, primeiro passa pela, né, a gente engole, põe na boca, a nossa boca toda é revestida internamente por tecido epitelial. Daí a gente vai mastigar, daí a gente vai engolir, depois o estômago também todo revestido por tecido epitelial, e daí passa para o intestino, aonde começa a absorção das substâncias. Então, precisa passar através do tecido epitelial para ser absorvido, né, para entrar realmente para dentro do nosso organismo. Através da pele, se alguma coisa for entrar, né, na verdade, a nossa pele tem toda uma proteção para não entrar através dela, mas para realmente, por exemplo, uma felpa, né, alguma coisa que vai machucar, vai perfurar a nossa pele, só vai entrar para dentro do nosso organismo se realmente passar através do tecido epitelial. Então, algumas características: células justapostas, que são células próximas, pouca matriz extracelular, então quase não tem substância entre as células. Ele é organizado de uma forma que tem lâminas contínuas únicas ou múltiplas camadas, então ele é como se fossem tijolinhos, né? Uma célula do ladinho da outra, com uma camada única, ou uma célula sobre a outra, formando múltiplas camadas. Normalmente, o tecido epitelial tem uma superfície livre, uma superfície que dá para um espaço vazio. Então, ou que dá para fora do nosso corpo, ou que dá para a luz de um órgão, para a luz de algum espaço, né? Então, por exemplo, o trato gastrointestinal, ele é como se fosse um cano, né? Então, o tecido epitelial está em contato com a luz dessa estrutura, desse caninho.
né? O nosso trato urinário, mesma coisa, tá? Então, ele sempre tem uma superfície livre. E sempre ligado a uma membrana basal. O que é essa membrana basal? É uma estrutura que vai ligar o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Daqui um pouco nos slides eu mostro uma imagem melhor sobre a membrana basal. Sempre abaixo do tecido epitelial vai ter um tecido conjuntivo, porque o tecido epitelial ele é avascular. Então ele precisa da vascularização do tecido conjuntivo para ele receber os nutrientes, para receber o oxigênio através dos vasos sanguíneos. Então, sempre abaixo do tecido epitelial vai ter um tecido conjuntivo que vai estar ligado a esse tecido epitelial através da membrana basal, que vai selecionando o que deve chegar até o epitélio ou não. O tecido epitelial possui suprimento nervoso e possui uma alta taxa mitótica. Então, quer dizer, ele tem uma alta capacidade de divisão celular. Então, ele está relacionado com proteção, secreção, absorção, excreção de substância, então, expelir, colocar para fora alguma substância, recepção sensorial e também relacionado com a reprodução. Essa imagem, a gente pode olhar para ela e perguntar, né, ela nos ajuda a ver se é tecido epitelial ou não. Então, tem que ter respostas positivas para essas duas perguntas. Reveste, esse tecido reveste, tem uma superfície livre? Sim, então ele reveste. São células justapostas? Sim, tem uma célula do ladinho da outra célula. Se a gente for olhar para esse tecido, reveste? Não, esse aqui não reveste. Tem células justapostas? Não, tem bastante substância entre as células. Respostas negativas. Tem material extracelular aqui? Não. A gente só vê a célula e do lado da célula, outra célula. Não tem substância entre as células. Possui vasos sanguíneos aqui? Não. Esse aqui possui. Isso aqui é um vaso sanguíneo, ó. Tá? Então, esse de cima é um tecido epitelial. Esse aqui de baixo é o tecido conjuntivo. E a membrana basal é essa estrutura que tem entre os dois. Às vezes a gente consegue ver, às vezes não dá para ver. Existem colorações que ajudam, por exemplo, a coloração de paz. Ela ajuda, ela evidencia essa lâmina, a membrana basal. Às vezes não dá para ver, aqui não está tão nítido. Essa imagem aqui, ó, é a coloração de paz, é uma lâmina da traqueia. A traqueia é um tecido epitelial, aqui a gente vê os cílios, é um tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Então, isso aqui, daqui para cima é o tecido epitelial, daqui para baixo é o tecido conjuntivo. E aqui a gente visualiza bem nitidamente a membrana basal, que é a membrana que junta, que adere o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Com essa coloração de paz, fica bem melhor de visualizar. Então, a membrana basal é essa estrutura aqui que a gente visualiza em azul, né, que une, então, o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Ela é visível ao microscópio óptico, né? Às vezes ela não está tão evidente, mas ela é visível ao microscópio óptico. A lâmina basal, ela faz parte da membrana basal. A lâmina basal ela é composta por uma camada lúcida, que seria essa aqui, e uma lâmina densa, uma lâmina lúcida e uma lâmina densa. O conjunto disso aqui forma a lâmina basal. Tudo isso aqui junto, né? Então, um pedacinho final do epitélio, mais a lâmina lúcida, a lâmina densa, mais a lâmina reticular, tudo isso junto forma a membrana basal. A lâmina basal não é visível ao microscópio óptico, somente ao microscópio eletrônico. Tá? Agora, a membrana basal, sim, a gente consegue visualizar ao microscópio óptico. Então, aqui dá para visualizar a membrana basal, tá? Com coloração de paz, que é o ácido periódico de Schiff, né? Vocês já viram essa imagem. Isso aqui é um glomérulo, né? Então, é um rim.
E aqui em volta os túbulos contorcidos proximais e distais. E daí dá para ver bem nitidamente a membrana basal. A lâmina basal não dá para visualizar no microscópio óptico, somente no microscópio eletrônico, que é o que a gente está vendo aqui do lado. Ó. Isso aqui está mostrando as duas camadas da lâmina basal. Bom, agora então sobre a polaridade da célula. É muito importante a gente saber que a célula tem os seus lados, né? Então, ela tem na parte de cima, tem a parte do lado e a parte de baixo. A parte de cima a gente chama de domínio apical. A do lado, domínio lateral, e a de baixo, a membrana, a lâmina, o domínio basal. Só que assim, nem sempre a lâmina, a parte apical, tá para cima, nem sempre a basal tá para baixo. Então a gente tem que olhar para aquele epitélio e sempre olhar com relação à membrana basal. Então, por exemplo, aqui tá bem nítido, ó. Aqui é a luz, é o espaço vazio. Aqui a gente tem a membrana basal e aqui já é um tecido conjuntivo. Então, essa parte aqui é o domínio basal. Aqui do lado, o lateral. E aqui de cima, o apical, tá? Bom, e se a gente olha para essa imagem aqui, como é que a gente vai saber qual o domínio apical, lateral e basal? Enfim, aqui então, ó, aqui é a superfície livre. Aqui é o tecido conjuntivo. Então, a membrana basal tá aqui, ó. Então, essa é a superfície apical, essa é a superfície lateral e essa é a superfície basal. Isso aqui é um intestino, uma lâmina do intestino. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é o tecido conjuntivo, isso aqui é outra coloração. Opa, desculpa, aqui é o tecido conjuntivo, aqui é o tecido epitelial, aqui é a superfície livre. Então, domínio apical, domínio lateral e aqui o domínio basal. E essa aqui? Essa aqui é um pouquinho mais complicadinha. Aqui está o tecido conjuntivo e aqui está a superfície livre. Então, domínio basal, domínio lateral e aqui o domínio apical. Ok? Qualquer dúvida, perguntem na aula. Bom, a gente está estudando os domínios porque a gente precisa estudar as especializações da superfície celular. Cada uma das superfícies pode ter alguns tipos de especialização, tá? Essas especializações não são específicas só do tecido epitelial. Elas podem estar presentes em outros tipos de tecido, mas elas são bem mais frequentes no tecido epitelial. Por isso que a gente estuda aqui no módulo do tecido epitelial, tá? Então, as especializações da superfície apical, as de cima, a gente pode ter os cílios, as microvilosidades ou os estereocílios, tá? Então, todas essas dão para a luz, dão para fora do nosso corpo, tá? São especializações, são detalhes que podem ter numa célula. Todas essas estruturas aqui são visíveis ao microscópio de luz, microscópio óptico. Na superfície lateral e na superfície basal, nós temos outras especializações, só que essas todas não são visíveis ao microscópio de luz. Por quê? Porque essas estruturas são dobras, são adesões que acontecem na membrana basal. E nós já vimos na nossa última aula prática que a gente não consegue visualizar a membrana basal no microscópio óptico. Por quê? Porque ela é uma estrutura muito fina. A gente só consegue ver a membrana basal no microscópio eletrônico, tá? Então, nenhuma dessas especializações aqui da superfície lateral e da superfície basal dá para visualizar no microscópio, mas é importante vocês saberem que ela existe, tá? Então, podem ter interdigitações da membrana das células vizinhas. Então, um pedaço da membrana invade a célula que está do lado. Tá?
Tá? Existem junções intercelulares, que são junções de oclusão. Então, são estruturas que fazem com que uma célula seja extremamente aderida à outra, fazendo com que, por exemplo, um líquido não passe entre as células. E sim, para esse líquido passar esse epitélio, ele vai ter que atravessar a célula, passar por dentro da célula. Junções de adesão são junções também que aderem muito fortemente uma célula e outra, e junções comunicantes, ou gap junctions. As gap junctions são pequenos furinhos, pequenos buraquinhos que tem numa célula de comunicação de uma célula com a outra célula, e geralmente estão presentes, então, na superfície lateral. Na superfície basal, tem dobra de membrana, para aderir melhor à membrana basal. E temos também os hemidesmossomos, tá? Que são estruturas de adesão da membrana da célula à membrana basal. Então, vamos ver cada um deles. Aqui, os cílios. Os cílios, eles também, na verdade, ele tem a mesma estrutura do flagelo. O flagelo a gente encontra nos espermatozoides. A única célula no nosso organismo que tem flagelo é o espermatozoide. Né? No organismo do homem é o espermatozoide. E ele tem a mesma estrutura de um cílio. O cílio ele é composto por microtúbulos, é um conjunto de 10 microtúbulos. Esses microtúbulos eles são organizados em duplas e 9 pares, né, de microtúbulos formam um cílio, 9 pares em volta e um par central. E toda essa estrutura vai formar um axonema, tá? Esses cílios são estruturas móveis e eles são bem importantes, eles têm a função meio semelhante aos nossos cílios que a gente tem no olho, tá? Mas são cílios que são estruturas da célula. Então, esses cílios, por exemplo, a gente tem na traqueia. Na verdade, todo o nosso trato respiratório superior tem cílios, e esses cílios ajudam a filtrar o ar que entra. Então, para não entrar sujeira lá para os pulmões, esses cílios vão trancando uma poeirinha que entrar, e daí eles grudam no muco que tem ali nessa região, e depois, com o reflexo da tosse, a gente consegue expelir e não deixa chegar até o pulmão esse tipo de substância. E aqui a gente está visualizando, então, microscopia eletrônica, as estruturas do cílio. Aqui, microscopia óptica, como eu falei para vocês, essas da superfície apical a gente consegue visualizar no microscópio. Então, aqui é uma traqueia, até aqui é tecido epitelial, daqui para cima é epitelial, daqui para baixo tecido conjuntivo. Observem que o núcleo, isso aqui é um núcleo, o núcleo fica bem roxo e o citoplasma fica rosa em volta, tá? E aqui é os cílios, ó, são fiozinhos compridinhos que ajudam a filtrar, ou até no transporte. Por exemplo, aqui do lado é as trompas, ó. Aqui dá para ver bem a lâmina basal, ó, tá bem nítida aqui. Aqui tecido conjuntivo, daqui para cima tecido epitelial. E daí tem os cílios. Os cílios, eles são bem importantes nas trompas, porque eles ajudam o espermatozoide ir migrando através da trompa para se encontrar com um ovócito ali na trompa, para acontecer a fecundação. Depois que acontecer a fecundação, os cílios vão jogando, vão empurrando o embrião até ele chegar no útero para ser implantado no útero. Existe uma síndrome que a gente chama de síndrome de Cartagener. Essa síndrome também pode ser conhecida como discinesia ciliar primária, ou antigamente era chamada de síndrome dos cílios imóveis. São indivíduos que possuem os cílios, mas esses cílios são cílios imóveis, eles não têm a capacidade de se movimentar. Então, imaginem o que essa pessoa vai ter, esse indivíduo vai ter como primeiro sintoma. Se a gente tem cílios na traqueia e se a gente tem cílios, por exemplo, nas trompas.
Pensem a respeito disso e a gente vai discutir sobre isso na aula. O flagelo. Então, como eu falei para vocês, o flagelo ele tem a mesma, ele é a mesma estrutura dos cílios, né? É formado pela uma estrutura do axonema, e esse axonema é formado por microtúbulos, que é um conjunto de 10 pares de microtúbulo, dispostos 9 na lateral e 2 centrais, e eles são bem importantes para a movimentação do flagelo. Pensem aqui, quem tem a síndrome de Cartagener vai ter também dificuldade na motilidade desse espermatozoide, porque é a mesma estrutura. Bom, outra especialização da superfície celular são as microvilosidades. As microvilosidades, isso aqui é microscopia eletrônica, ó. Aqui são microvilosidades bem desenvolvidas, que acontece lá no intestino, no tecido epitelial do intestino. Aqui é na placenta, no sinciciotrofoblasto, que quando a gente estudar êmbrio a gente vai ver, que não são tão bem desenvolvidas, mas elas estão presentes. E aqui na glândula uterina, ó, então essa parte vai se juntar com essa, um tecido meio que invade o outro. O que é essa microvilosidade? A microvilosidade, ela é uma estrutura que, na verdade, tem em volta de toda a membrana, tá? Essa estrutura é formada por actina e filamento, aqui os filamentos intermediários, e aqui são filamentos de actina, e esses mesmos filamentos de actina, eles se projetam e formam, em vez de ser uma membrana lisa, é uma membrana que se projeta para fora da célula. Então, ele forma tipo pente, como se fosse, como se fossem bordas de uma escova, por exemplo, uma escova de cabelo, uma escova de dente, ele faz projeções para fora. Então, ela não é uma estrutura móvel, uma estrutura super especializada, é a mesma estrutura que está em volta, logo abaixo da membrana celular, que se projeta para fora. Então, fazendo com que essa célula tenha maiores projeções. E daí, com isso, geralmente as microvilosidades estão presentes em epitélios que precisam ter uma maior superfície de contato. Por exemplo, no intestino, isso é muito importante, porque se eu aumento a superfície de contato, aumenta a absorção, né? Que é fundamental, então, no tecido. Como é que a gente vê lá na lâmina? Aqui a gente está vendo o tecido conjuntivo, aqui a membrana basal e aqui o tecido epitelial. Estão vendo que aqui parece que passou uma canetinha mais forte, ó? Isso se chama brush border. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Brush border ou microvilosidades ou microvilos, que é essa projeção semelhante aqui, ó, essa projeção uma do ladinho da outra, para aumentar a superfície de contato e, com isso, aumentar a absorção dos nutrientes. Existem também os estereocílios. Os estereocílios são estruturas que elas são bem mais longas do que as microvilosidades. Então, elas parecem cílios, mas, na verdade, elas têm a mesma estrutura das microvilosidades. Só que é uma microvilosidade mais longa, tá? Aonde que a gente encontra? No epidídimo, no canal deferente e nas células pilosas sensoriais da cóclea. Então, aqui está mostrando o epidídimo, ó, vê que eles se projetam, tá? O epidídimo é o órgão onde tem os espermatozoides são produzidos no testículo e depois eles são armazenados no epidídimo. O epidídimo ele é formado por vários túbulos, então isso aqui é um túbulo, e daí no meio isso aqui é um monte de espermatozoide. E os estereocílios estão aqui na superfície apical do epitélio do epidídimo, tá? Aqui é a mesma coisa, só em maior aumento.
Eles são importantes lá nas células pilosas da cóclea, porque eles têm uma função sensorial. Então, é através dos estereocílios que a gente percebe, que a gente escuta os sons, né? Então, eles são fundamentais lá nessas células para a gente escutar. Então, pessoas que tenham uma diminuição nesses estereocílios ou perda desses estereocílios vão ter dificuldade auditiva. Bom, então terminamos as especializações da superfície apical e agora a gente vai ver então da superfície basal e lateral. Essa figurinha aqui faz um resumo, ó. Aqui a gente está vendo a superfície apical, que já estudamos. Aqui parecem ser, né, microvilosidades. E daí a gente vai ver então as outras. Podem acontecer interdigitações, que são isso aqui, ó. Então, isso aqui são microvilosidades. Aqui isso aqui é microscopia eletrônica, né? Aqui é uma célula e aqui é outra célula. Então, essas interdigitações é isso aqui, ó. Uma célula se projeta para dentro da outra célula, que é o que a gente está vendo aqui também, para aumentar a adesão. E essa adesão é feita através das caderinas, que são moléculas de adesão entre uma célula e outra, muito importante e muito presentes no tecido epitelial. Bom, as outras, junções de adesão. Temos as zônulas de adesão. O que são essas zônulas de adesão? São tipo cinturões que fazem a volta em toda a célula, como se fosse um cinto, tá? Que faz com que uma célula fique aderida a outra célula. Temos também, como junções de adesão, os hemidesmossomos. Os hemidesmossomos, eles estão sempre na superfície basal. Então, eles são tipo, sabe o velcro, né? Uma bolinha de velcro seria mais ou menos isso. Então, ele é uma estrutura de adesão, só que sempre com a lâmina basal. Ó, então, aqui é um hemidesmossomos e aqui é outro hemidesmossomos. Temos também o desmossomos. Os desmossomos são estruturas da superfície lateral, são esses azulzinhos aqui, ó, que eles representam também como se fossem o velcro, né, que teria numa célula e teria na outra célula. E eles se aderem fortemente um ao outro, fazendo com que uma célula fique aderida à outra. Tem as junções impermeáveis, que formam zônulas de oclusão, que seriam essas aqui. Sempre que a gente chama de zônula, quer dizer que faz volta em toda a célula, então é como se fosse um cinturão. Então, ele é sempre na superfície lateral, zônulas de oclusão, e as junções de comunicação, as gap junctions, que são o que está representado em verde, que são pequenos furinhos na membrana, sempre é na superfície lateral, que fazem comunicação de uma célula com a outra célula, que é bem importante para aquele tecido manter uma comunicação de uma célula com a outra célula. Então, aqui, mostrando as zônulas de adesão, mostrando a presença das ecaderinas, que são estruturas que estão, isso aqui seria uma membrana de uma célula e a membrana de outra célula, mostrando que essas zônulas de adesão, elas acontecem através das caderinas, que fazem com que elas fiquem bastante presas, que uma membrana fique bastante presa à outra. E essa aqui é a microscopia eletrônica, como é possível visualizar. Lembrando que em microscópio óptico não dá para ver essa estrutura. Aqui os desmossomos, que eu comentei com vocês, que é tipo velcros, né? Então, aqui é microscopia eletrônica, que seria de uma célula, e aqui seria da outra célula, né? Só dá para ver em microscopia eletrônica. E daí existem proteínas importantes nesses desmossomos, que é a desmocolina e a desmogleína, que são proteínas específicas dos desmossomos.
E aqui o hemidesmossomos, que são estruturas parecidas com os desmossomos, eles possuem integrinas, mas em vez de ser membrana celular com membrana celular, superfície lateral, o hemidesmossomos, ele está sempre na superfície basal. Então, ele é uma ligação da membrana com a membrana basal, tá? Membrana celular com a membrana basal. Aqui a gente consegue visualizar, ó, a lâmina lúcida, a lâmina densa, tudo isso aqui forma a lâmina basal, e toda essa estrutura, somada às outras lâminas reticulares, formam a membrana basal. A membrana basal é possível da gente visualizar. A lâmina basal, só a microscopia eletrônica. E aqui as ônulas de oclusão, que são essas estruturas. As ônulas sempre fazem, né, um cinturão, e elas vão costurando extremamente para fazer uma adesão bem forte entre uma membrana e outra, não permitindo que o líquido passe entre uma célula e outra, e sim para a absorção dos nutrientes que passe, né, através da célula. Então, aqui tem as microvilosidades, ó, microscopia eletrônica. Então, a substância precisa ser absorvida, passar entre a célula, e não entre as células, tá? E daí as ônulas de oclusão têm proteínas específicas, que são a claudina e as ocludinas. Aqui, de novo, as ônulas de adesão, ó. Então, não permitindo, então, que o líquido passe entre as células. Então, que passe somente pela célula. Desculpa, e essa imagem, e o próximo, então, são as junções gap, que são estruturas de comunicação entre uma célula e outra. Então, eles formam conexões, né? Então, entre uma célula, então isso aqui é a membrana de uma célula e aqui é a membrana de outra célula. E daí a proteína envolvida nesse processo são as conexinas. E elas permitem e fazem um controle. Então, às vezes, esse mecanismo está fechado e às vezes ele está aberto para passagem de substâncias. Bom, pessoal, era isso. A próxima aula vai ser, então, sobre a classificação do tecido epitelial de revestimento. Até mais.